Sejam bem-vindos, boa noite. Boa noite. Começando mais uma live do CR Casais. Oi, Edna. Olá, Edna. Olá, boa noite. Boa noite, minha irmã querida. Boa noite, Aline. Luciana. Tem outro nome aqui, mas Mêncio, Jefferson, Rosvita, Fabinha. Sejam bem-vindos. Sejam Vamos chegando, meus bem-vindos. irmãos. Mais uma live do CR Casais, toda terça, 20 horas. Vamos chegando. Keline, Valdair, toda terça-feira conosco, Douglas. Boa noite, boa noite. Boa noite, minha irmã. Então, hoje a gente não pode perder tempo, né? Começar, né? Temos aqui presenças ilustres hoje no nosso CR, né? Da nossa live. Eu me chamo Dário. Eu me chamo Milena. Eu sou um discípulo de Jesus em processo de restauração, lutando com muitas áreas, né? Principalmente orgulho, autossuficiência, vaidade, né? Dependência química das drogas, né? Mas limpo só por hoje, né? Vivendo esse processo de restauração. Amém. Eu sou Milena, uma discípula de Jesus em processo contínuo de restauração, lutando aí com a codependência emocional, com a procrastinação, com o criticismo, com o desejo de mudar o outro, julgamento e outras falhas de caráter que no momento não estou lembrada agora, né? As principais são essas. Mas só por hoje, né? Lutando contra cada uma delas, né? Olhando para Jesus, entendendo que nele é possível eu viver de forma diferente, né? Eu ser restaurada e transformada. E é isso, gente. E conta, Milena, aí para quem está vendo a gente pela primeira vez, talvez esteja participando pela primeira vez, o que é o CR Casais? O CR Casais é um programa para quem quer crescer no relacionamento conjugal. Não necessariamente é um programa para casais, né? Você pode estar solteiro, você pode estar noivo, você pode estar em processo, né? De casamento, né? Ainda não pensou em casar, mas deseja um dia casar. Então, assim, o seu lugar no CR Casais, né? O CR Casais é esse instrumento do CR, né? Que nasceu há 1 ano atrás para ajudar as pessoas a crescer no relacionamento conjugal. E o CR é um programa para quem quer lutar contra seus vícios, traumas, compulsões, maus hábitos. E assim, deixando um testemunho bem rápido para quem está entrando hoje aqui pela primeira vez, né? Há 10 anos nós conhecemos Jesus e esse programa fez toda a diferença na nossa vida. Ele transformou nossa história, né? Ele me ajudou a olhar para mim, né? Reconhecer minhas lutas, minhas falhas de caráter e ter uma caminhada com Jesus de forma mais clara, cristalina, verdadeira, genuína, né? Onde hoje eu reconheço realmente quem eu sou e busco diariamente, né, esse caráter e esse padrão de Jesus para minha vida, de forma concreta, através dos 12 passos que ele me ensina. Pois é, então celebrando restauração, esse programa, né? CR, a gente fala que CR é celebrando restauração. Programa voltado para pessoas que buscam, né, vencer seus traumas, vícios, maus hábitos, né? Então, o celebrando restauração para casais nasce nesse contexto, ou seja, trazendo as pessoas que buscam crescer ou que desejam crescer no relacionamento conjugal, mesmo ainda pensando no casamento, mesmo ainda projetando isso para a sua vida. Amém, né? Gisela! Essas lives têm sido muito preciosas, glória a Deus! Então, assim, e o Celebrando Restauração para Casais nasce nesse contexto, dentro do CR, dentro do Celebrando Restauração, né, para ajudar a gente a olhar para nós mesmos, né, e aí buscar esse processo de restauração que vai culminar, com certeza, num relacionamento conjugal, né, saudável,
né, seguindo aí o plano, né, os princípios e os padrões que o Senhor Jesus planejou e sonhou para o casamento. E hoje nós temos um tema aí muito legal, muito interessante. Eu vou aqui aprender sobre isso, né? Que é trazendo leveza e humor para o relacionamento conjugal. Aqui em casa o negócio é meio complicado. Eu não sou bem-humorado, não é da minha natureza, né? Eu sou mais sério, mais, né, ali concentrado todo o tempo. Às vezes, assim, a questão da luta, né, nessa área da ira, né, tenso, às vezes em momentos de ansiedade. A minha esposa é que vai trazer, né, essa coisa preciosa que é trazer, né, o bom humor, trazer a leveza. Então ela é bem humorada, ela conta piada, ela sabe fazer imitação. Então isso ajuda demais, né, o nosso relacionamento a tornar as coisas mais leves, mas sem parando de enrolação, né? Vamos chamar aqui os nossos convidados, os convidados da noite, os primeiros convidados, né, para estarem aqui com a gente, e eles é que vão aqui trazer o testemunho, né, trazer aí, né, um pouco da história deles nessa área, né, eles são preciosos demais. Estamos aqui chamando eles vão entrar agora para participar com a gente. Amém. Olha aí, Nando. Oi, boa noite. Sejam bem-vindos. Rapaz, não tem como só olhar o sorriso dele, já mostra já a característica dele. E que aqui na imagem pequena não está dando para ver, mas nós fizemos uma pipoquinha para o nosso bate-papo hoje, viu? Vou botar bom, aqui, ó. eu acho que... Oi, Rosita? Ah, pipoquinha, sim. Agora a gente vai ficar com água na boca aqui, né? Com essa pipoca. São nossos. Bom, eu achava que nem precisava. Agora é só para os convidados, é isso mesmo. Eu achava que nem precisava apresentar, porque eles já são tão conhecidos, mas eu queria deixar esse momento para vocês se apresentarem, né? Falarem de vocês, da história de vocês, do relacionamento de vocês, principalmente para quem ainda não conhece, quem está aqui pela primeira vez, né? Tendo esse contato com vocês. Então, fiquem à vontade, meus irmãos. Vou deixar o Nelson começar aí. Tudo começou quando essa figurinha aqui se encontrou com essa menina linda no dia 5 de janeiro de 1985. Ela, no primeiro dia de trabalho dela, na casa de recuperação, onde eu tinha passado o ano todo, o ano de 84, como aluno, e depois fui estagiário um tempo, e agora estava voltando para ser monitor na comunidade terapêutica, e o primeiro dia de trabalho dela era o meu primeiro dia de trabalho também. Eu cheguei mais ou menos umas 5h30, 6 horas da manhã, de Apucarana, minha cidade natal, interior do estado do Paraná. Cheguei em Curitiba, cidade da Curitibana aqui. E fiquei esperando alguém chegar no escritório, ninguém chegou. Quando deu 10 para as 8 da manhã, vinha subindo uma alemãzinha linda, com uma blusa listrada, uma saia jeans de bota. E eu fiquei babando pela alemãzinha, mas digamos assim, a bênção foi muito maior, porque quando ela chegou em frente ao portão da casa de recuperação, ela disse assim, com licença. E eu disse, pois não, minha filha, quem é você? Ela disse, eu sou a nova secretária da casa de recuperação. Ela olhou para mim e disse, e você, quem é? Quase que eu disse para ela, eu sou o Jacó, um caba safado. Então, quem é você? Meu nome é Nelson, eu sou um discípulo de Jesus, num contínuo processo de restauração, lutando, entre outras áreas, com a procrastinação, com a depressão, com a vontade de pegar aquilo que não é meu, com a pornografia, com a dependência química das drogas, com a mentira, com a ira, lutando aí, vivendo um dia de cada vez. E você, menina, quem é você? Eu sou Rosvita, nós estamos casados então há 32 anos
E aí, sou uma filha muito amada de Jesus, de Deus Pai, e luto aí com algumas coisas na minha vida. Uma delas, às vezes, é o perfeccionismo, é o desejo de não dizer que estou errada. É difícil para mim admitir estou errada. A autossuficiência e aprendendo também todos os dias a depender de Jesus nesse processo, nessa jornada de restauração. Mas tem sido um privilégio a gente caminhar juntos esses anos, eu e Nelson, e a gente viver restauração na nossa vida em tantas dimensões aí da nossa família. Amém. Assim, a gente trouxe esse tema porque, assim, quando a gente fala do Celebrando a Restauração, a gente está tratando, assim, de assuntos, né, de traumas, de coisas, assim, que muitas vezes são pesadas, né? Então, assim, mas eu tenho aprendido com vocês, e o Nelson é uma referência para mim, é o meu padrinho no CR, né? De como levar e caminhar em restauração de uma maneira leve, de uma maneira, né, bem-humorada, equilibrada, diante, né, dessas mazelas que realmente às vezes trazem um peso, né? Então, assim, quando a gente olha para vocês, é muito claro, né? Assim, o bom humor. Eu olho, a lembrança que me vem do Nelson e da Rosvito todo o tempo é o sorriso estampado no rosto, é a alegria na caminhada, né? E eu queria que vocês falassem um pouco de como essa característica de vocês, como se dá na dinâmica do casamento, né? Para servir de inspiração aí para a gente. Bom, a primeira coisa que talvez precise ficar muito transparente, muito clara, né? É que, assim como a palavra de Deus diz que há um tempo determinado para todas as coisas, a vida não é só alegria, a vida não é só, né, brincadeira, a vida não é só curtição, muito pelo contrário. Ao mesmo tempo, a vida também não é só mazelas, né? Eu tenho a minha madrinha, ela diz que a gente tem que aprender a dizer também das benzelas, e não só das mazelas. Mas a gente precisa falar das benzelas e ter esse outro lado também, né? Leve, né? E restauração também tem esse lado leve que você estava falando. Continua aí. No nosso caso, eu me lembro que ainda namorados, nós brincávamos que era o joguinho da verdade. Esse joguinho da verdade, nem sempre ele trazia leveza, mas ele sempre trouxe muita transparência e honestidade para o nosso relacionamento. Nós sempre fomos muito amigos. A continuidade desse primeiro encontro na casa de recuperação foi que nós ficamos uma manhã inteira conversando sobre nossas vidas. Depois trabalhamos juntos 4 anos e estudamos juntos 4 anos no seminário, na comunidade terapêutica, como missionários e tal. Então, Rosvita e eu sempre dividimos todas as coisas. Isso sempre foi muito, muito claro. Ela vem de um contexto mais, eu diria, mais sisudo, mais honesto, mais, né, como descendente de alemã que é. É bem típico, entendeu? O Nelson é família de italiano, certo? Que é aquela festa de final de junto, que a gente não sabe se você está brincando, se está se abraçando, se está brigando, né? Italiano beija, italiano toca, italiano e a minha família era assim, daquela que a gente, todo mundo mais contido, né? Mas a convivência vai mudando e vai transformando a gente. Então, esse lado, assim, de brincar, de gostar de estar junto. E a gente sempre teve, desde namorados, e a gente gosta até hoje, né? De ter gente em casa, de brincar com os meninos, com os filhos, de jogar coisas. De jogar baralho para eu ganhar um beijo, entendeu? Aí ela ganhava, eu pegava. Às vezes, eu acho que ele me trapaceava, entendeu? Deixava ela ganhar. Tem um aspecto interessante, que é o seguinte. Claro que nem todo italiano é brincalhão, nem todo italiano, né? Minha família, os meus pais viveram momentos de terror, se separaram, né? Tinha também o problema do alcoolismo, então... Essa questão, por exemplo, da ira, da impulsividade, da raiva, no meu caso, já causou estrago entre a gente, de brigas, de muita confusão, né? De deixar o clima em casa todinho tenso, né? né?
Agora, o que Deus tem me permitido viver, se a gente pega, né, os 12 passos assim de uma maneira muito natural, falando da caminhada de restauração, ao mesmo tempo que eu grito, esculhambo, saio xingando todo mundo, etc. e tal, eu fico lá 1, 2 horas querendo me afundar, querendo fazer que nem avestruz, né? Sumir no mundo, não conversar com mais ninguém, etc. e tal. Mas aí eu volto, eu reúno a família toda, eu peço perdão. O clima não melhora, não. Entendeu? Ainda demora. Mas eu diria que são passos muito naturais. Aí vem o outro lado meu, que é o lado mesmo de fazer a reparação. Aí eu vou, eu brinco, eu cutuco, entendeu? Eu não consigo passar perto da Rebeca sem mexer com ela, ela fica brava comigo. Minha sogra faz cosquinha, entendeu? Eu dou susto em todo mundo. Então, isso foi uma característica que eu trouxe para o casamento, para não querer viver uma realidade que eu sei que os meus pais viveram, né? De não haver perdão, de não reconhecer que está errado. E isso para os filhos também. Pedir perdão para o Israel, pedir perdão para a Rebeca, né? De chegar lá e pedir perdão para minha sogra. Até para os cachorrinhos, de vez em quando, tem que pedir perdão, entendeu? E eu acho que a gente também tem jeitos diferentes de ser alegre, né? O Nelson é assim, mais palhaço, né? Mais falante, mais exuberante. Eu tenho um jeito mais, digamos, diferente. Eu sou mais de até fazer as coisas para trazer leveza, de servir, de trazer junto, de fazer junto com o pessoal aqui em casa as coisas. Então eu diria assim também que a gente tem que pensar que a alegria ou leveza não se expressa, todo mundo se expressa do mesmo jeito, né? As pessoas se expressam de jeitos diferentes, inclusive nesse ser. E é muito legal quando eu parei de querer me comparar com o Nelson, né? Porque eu sempre achava assim que, porque eu não sou igual o Nelson, não sou igual o Nelson, né? Queria falar igual ele, queria ser desse jeito igual ele, né? E algumas coisas desse jeito. E eu descobri que foi muito legal que Deus me fez de um jeito mais quieta, mais reservada, né? Normalmente quando eu estou em público eu sou mais reservada. Mas que ele me deu uma leveza de perceber o ambiente, de estar com as pessoas, de logo conseguir me conectar com as pessoas onde elas estão e de fazer mimos. Eu gosto muito de mimar as pessoas, entendeu? Eu ia falar agora. Então, estou fazendo uma coisa aqui em casa, eu fiz esses dias, né? Segunda-feira, a gente ganhou. Se alguém quiser doar mamão verde pra gente, a gente gosta, tá? Somos especialistas em ganhar as coisas, transformar e abençoar, então, entendeu? Eu morei em Minas, então a gente aprendi a fazer muitos doces, e um dos doces característicos de Minas é doce com mamão verde. Então, doce em pedaço. Doce em pedaço é uma delícia. É uma fruta que ele fica em quadradinhos, todo socado de açúcar, com uma casquinha em volta. E obviamente que eu fiz pra gente, mas eu fiz também para dar para os amigos, entendeu? Então eu boto no vidro, boto bilhetinho. Então eu acho que isso também é um jeito de ser leve, né? Eu queria dizer que a gente não ficar esperando que todo mundo seja leve, alegre, do mesmo jeito, ou que é só estar rindo, fazendo palhaçada, né? Verdade. E tem uma coisa que eu acho que deixa a coisa leve, que é o seguinte. Nós dois somos muito diferentes. Desde o início, nós entendemos que a diferença entre nós dois, ela poderia ser, no meu caso, a coisa mais bacana do mundo, mas que era o que ia causar estresse para ela. E no caso da Rosvita, a mesma coisa. Então, a Rosvita sempre foi organizada, tudo certinho, não sei o que e tal. E eu fui às avessas. Meu Deus do céu, assim, não adianta, eu não consigo. Aí o que teve que acontecer? A Rosvita teve que diminuir o padrão dela e eu tive que caminhar para mais perto para poder me organizar mais ou menos. Então agora, traz para os filhos. Se você entrar num quarto de adolescente, alô, vocês dois daqui a pouco estão aí, né? Você vai ver, uma coisa é o padrão Rosvita para o quarto do adolescente. A outra coisa é o padrão Rebeca para o quarto dela. Entendeu? Se você quiser que seja no teu padrão, você vai estressar, vai ficar um clima horrível. Estica demais a baladeira. Estica a baladeira, não sei o quê. A mesma coisa é quando vai arrumar a cama. Ela arruma, eu arrumo, ela arruma, eu arrumo. Tem dia que eu pego os sapos, jogo tudo lá em cima e deixo ele de perna pro ar.
Porque é o meu jeito, foi o meu jeito de arrumar a cama, entendeu? Jogar o sapo. Isso é uma coisa divertida que a gente tem, né? Tem. Que faz muito divertido. Tempo que a gente... Eu acho o sapinho bonitinho e o Nelson começou a me dar sapinhos já logo no início do casamento. Desde namoro. Desde namoro, né? Namoro. Então eu tenho vários sapinhos. Aí tem o sapinho que é o Nelson, tem o sapinho que sou eu, tem até o sapinho Deus, Jesus, Espírito Santo, tem os filhos, tem os amigos, tem o sapinho que representam de cada um. E a gente tem um jeito humorado de arrumar a cama. Então o que a gente faz? A gente bota, depende do dia, arruma os sapos em cima da cama de algum jeito. O Dário viu! Dário viu o sapo lá. Sim. Então, Aliás, eu estou planejando agora ir na sua... compartilhar da minha vida agora só na sua casa, viu? E principalmente ali por volta de 11h30, meio-dia, viu, Rosita? Mas é interessante porque, assim, se não rolou alguma coisa, se tá chateado, ou se tem um pedido de não sei o que e tal, o jeito que você arruma o sapo... o sapo já amanheceu ajoelhado nos pés, o sapo já amanheceu de tudo quanto é jeito que você pode imaginar lá na cama, entendeu? Mas é uma forma de você poder vivenciar isso, né? De você trazer isso, né? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E assim, gente, quais são, como é que vocês poderiam dizer, os frutos, né, que são colhidos, os benefícios, os frutos desse bom humor no casamento, aí na casa de vocês? Da leveza, né, como você disse. Pois sempre é brincadeira, mas a fundo. Tem uma coisa muito interessante, vez por outra, Deus assim, meio que abre uma janelinha do céu para poder dizer assim, puxa, Nelson, tá aí, cara, você e a Rosvita fizeram diferença, abençoaram pessoas, etc. e tal. Vocês sabem, nós dois, quando chegamos em Fortaleza, há quase 20 anos atrás, o nosso primeiro ministério dentro da IBC foi com os adolescentes. Então, nós tivemos muitos retiros, encontros, viagens, isso, aquilo, outro, né? Vira e mexe, alguém diz assim, cara, aconteceu aquilo naquele dia na sua casa, porque nós trazíamos a liderança para dentro de casa. Então, assim, você imagina, você já esteve aqui, nosso apartamento, cara, já teve 30, 40 pessoas aqui dentro de casa, eram líderes de adolescentes. Então, essa coisa de fazer com que as pessoas venham para estar conosco, de abrir a nossa casa, né? Ou eles num acampamento conosco, era Rosvita, eu, Israel como adolescente, e a dura que eu dava no Israel aqui em casa, eu dava lá. Eu era o mesmo pai. Não tinha muito dessa de ficar, né? Então, essa questão de você viver de forma saudável, né? As pessoas vendo como é que você age, como é que você reage, né? Eu vejo que isso traz um fruto que a gente nem se dá conta de sermos reais. É um casal real. É um casal que se estressa, que briga, mas é um casal real, saudável. O relacionamento deles é esse aí, não tem máscara, não tem nada. Né? Isso é muito legal, porque agrega muitas pessoas, né? Traz gente para perto e a gente gosta de trazer gente para perto. Mas, por um outro lado, eu acho que também essa leveza fez com que a gente chegasse até agora, até os 32 anos de casado, né? Porque eu quero dizer assim, eu falo assim que hoje eu tenho mais tempo de casada do que eu tive de solteira na minha vida, né? Eu tô falando assim. Então, eu tenho muito mais anos estando casada do que desde que eu era solteira. Então, eu tenho certeza disso, que isso só é possível porque a gente foi aprendendo a rir junto também, a continuar sendo amigos, a gostar de fazer as coisas juntos. Então, para a gente, por exemplo, a gente fez durante a pandemia agora, né? A gente precisou ir para Sobral, levar uma pessoa para internar numa comunidade terapêutica lá. Uma jovem. Uma jovem, como era uma menina, eu fui junto com elas. Mas a gente curta a viagem, entendeu? Então eu já levo lanche junto para todo mundo, porque também não dava para parar em canto nenhum. Era literalmente, foi um bate e volta. A gente saiu às 5 da manhã, quando era meio-dia. Às 8 em Sobral. Quando era meio-dia, a gente já estava de volta em casa.
Mas então, de fazer até dessas pequenas coisas, que às vezes até podia ser, né, cansativo e tal, a gente transforma isso num momento leve, aí vai aproveitando o tempo batendo papo e tira foto, cata uma flor no meio do mato, né, que no meio do mato não tinha problema de Covid, né? Então, assim, a gente vai aproveitando até essas pequenas Traz pinha, coisas. traz pinha, traz macaxeira, traz girimum. Então, eu diria que são essas pequenas coisas do dia a dia, não são os grandes momentos, entendeu, Dari e Milena? Mas são os pequenos momentos da rotina do dia a dia que fazem com que um casamento se alimente e continue, e não fica aquele... eu falo assim, que qual que é a minha maior alegria? É a gente chegar com 32 anos de casado, estar feliz de estar junto e a gente sonhar para frente. A gente sonha com coisas para frente, né? Muito. Então, isso é muito legal, né? Tem uma outra coisa muito simples. Deus tem sido muito gracioso conosco enquanto igreja. Essa temática do vem para a mesa, cara, nunca foi tão de Deus, né? Já há muito tempo. Só que esse lance de vem para a mesa entre a gente vem para a mesa, mas há muito tempo. Claro que você vai adaptando à medida que... Hoje nós temos 2 filhos adultos. Minha sogra mora comigo. Enquanto sem pandemia, faculdade, correndo, sai de manhã, volta de noite e tal. Mas estando em casa, cara, vem para a mesa, vamos sentar, vamos jogar juntos. Quer ver uma coisa muito legal que dá leveza? É aprender a perder. E aprender a ganhar. Porque o que perde fica invocado e o que ganha fica mangando, entendeu? Então, cara, mas isso é trazer essa leveza, essa coisa de que, né? Olha que gostoso que é. Amanhã nós vamos estar juntos. Hoje eu ganhei, amanhã você perdeu. Entre os filhos, isso é muito legal. Estar à mesa, em família, é uma coisa leve, gostosa, né? Brincar junto, fazer coisa junto. E a gente tem que... Uma coisa que a gente sempre faz agora, especialmente quando os filhos eram pequenos, era uma coisa. Agora com o filho adulto, né? Que eu falo assim, 20 e 28 anos, é filhos adultos, né? Então, uma coisa que a gente curte muito hoje são os almoços de domingo. Então, eu gosto muito de estar na cozinha com os filhos. E levar os filhos para a cozinha. Então, a gente cozinha junto. Então, por exemplo, nesse domingo, a gente inventou fazer uma comida japonesa chamada gyoza, que é uns bolinhos recheados com repolho, com carne de porco. Pensa num negócio, numa marmota, velho. Porque você tem que fazer, tem que esperar a massa descansar. Então, os tutoriais funcionam pra caramba. Então é muito legal, porque aí o Israel vai fazendo, a gente vai fazendo junto e vai conversando. Então também fazer coisas junto traz leveza e traz relacionamento, né? Porque isso cultiva o relacionamento, inclusive com os filhos. Da gente estar ali fazendo junto, tá conversando, tá batendo papo. Vai se permitindo conhecer, estar juntos, porque até com filhos adultos é muito fácil para cada um realmente vivendo o seu mundo, né? Tá trabalhando, tá estudando, e é uma forma da gente se conectar. E isso tem que ser intencional. Eu falo assim que a leveza também não vem só por um acaso, entendeu? Fica aí meditando, assim, flutuando. A gente precisa criar esses espaços, né? E isso tem intencionalidade, tem que ter intencionalidade, né? Então, é pensar isso. Mas como é que a leveza se planeja, né? Você não planeja, né, como um evento. Mas você tem que fazer acontecer, tem que proporcionar, né? Quando os meninos eram pequenos, a gente tinha as noites de família, né? Então, isso era uma coisa muito legal. E como é que era o esquema? Uma vez por semana, tinha um dia da semana à noite que a gente não assumia nada. O cara podia morrer, a gente não saía, entendeu? No dia seguinte, a gente ia depois resolvia. Mas aí a gente sempre fez o seguinte, fazia um rodízio, o que ia acontecer naquela noite, né? E aí, assim, a gente já teve noite de miojo aqui em casa, porque a Rebeca era apaixonada por miojo. Não foi só uma, não. Porque na noite você podia fazer de tudo. Era você que escolhia a comida, escolhia a brincadeira, o que ia fazer, era por tua conta. Você fazia tudo. Minha mãe fez todo mundo aqui em casa, porque a minha mãe já mora com a gente há algum tempo, aprender a fazer pelo menos correntinha de crochê. Todo mundo. Na mesa. Então, pintando. Então, são coisas. De tudo. De tudo. Brincando de esconde-esconde. Piquenique na sala. Piquenique na sala. Então, teve um dia que a Rosvita pegou o saco de roupa suja, jogou no meio da sala, ficou todo mundo olhando.
Hoje nós vamos lavar roupa suja. Tava umas coisas que tinha acontecido, o clima tava meio assim, eu falei, vamos... A leveza não ficou assim tão leve, entendeu? Depois Mas foi tão legal, porque a gente foi conversando, marcou, brincando com aquilo, marcou, e a gente trouxe... Então eu diria assim, que jogava até roupa nos dentro do conflitos a gente consegue, né? Mas a gente tem que ser intencional. Então há uma intencionalidade na leveza também, na brincadeira, no estar junto, que isso também não acontece automaticamente. E hoje tem que ser porque você vai para o quarto, cada um vai para assistir seu seriado, entrar na sua rede social, no seu Facebook, e se você não cuida dessas coisas, é muito simples você perder a conexão com as pessoas da sua casa, seja eu e Nelson, né? Porque é o joguinho no tablet, é a televisão, não sei o quê, e o fato de estarmos todos em casa não é resultado absoluto de que a gente vai estar conectado uns com os outros, né? Não é condição sine qua non se você não faz acontecer, né? Bom, glória a Deus, assim, muitas das coisas que a gente tem vivido aqui em casa, viu, Nelson Rodrigues? A inspiração do que a gente tem caminhado ao lado de vocês, né? Essa questão da leveza, das programações, das coisas em família. Então, a gente é muito grato a Deus pela vida de vocês na nossa vida. Tudo que é bom dura pouco, mas a gente tem mais uma pergunta para a gente encerrar aqui o momento com vocês. Infelizmente, mas o pastor também vai entrar daqui a pouco para testemunhar sobre o tema. Bom demais. Mas é uma coisa daquilo que vocês falaram no início, sobre a questão do equilíbrio, né? Porque, assim, o ser humano tem essa propensão de que algumas características se prevaleçam em relação a outras, né? Então, como manter esse equilíbrio? Ou seja, aqueles momentos, como o Nelson falou no início, momentos que a gente vai poder brincar, que a gente vai relaxar, que vai ser mais leve, mas também trazer essa leveza para os momentos, né? Sei lá, talvez de conflito, momentos onde as arestas têm que ser aparadas. Então, como vocês têm vivido, né, dessa forma aí, pensando nesse equilíbrio? Eu acho, Dário, que uma das coisas que tem ajudado muito foi a própria caminhada do CR, das regras do CR. As regras que a gente usa nos grupos de apoio, elas são essenciais no relacionamento. Então, primeiro, a própria questão, né? Eu tô falando assim, quando a gente começa primeiro que respeito. Então eu entro, né, com respeito nessa relação, entendendo que o Nelson é uma pessoa diferente de mim, que pensa diferente de mim, e eu respeito ele no seu jeito de pensar e procuro, inclusive, entender o lado dele, né, com empatia mesmo, buscar ver através dos olhos dele. A questão de fala e de si mesmo, né? Então, quando eu falo de mim e não de você, né, que faz toda a diferença, né? Você me deixa louco, né? E eu falo assim, puxa, eu tô me sentindo assim, isso traz leveza, né? Não traga acusação, mas eu tô falando dos meus sentimentos, onde eu tô, de como eu me vejo. A outra regra que a gente tem também na partilha, né, que é o silêncio. E não é o silêncio, né, aquele silêncio que você tá presente e a cabeça tá longe, né? Mas é aquele silêncio onde de fato eu tô aqui, tô presente contigo aqui nesse momento com o meu silêncio. Então, eu diria que essas regras trazem muita leveza para o relacionamento. E elas não mascaram as coisas, né? As dificuldades, os momentos, mas elas trazem para os momentos difíceis uma cumplicidade e uma responsabilidade com o relacionamento. E que evita aquela escalada, né? Porque é muito comum quando a gente tem um conflito, né? Você entra numa escalada, né? É tanto no falar, quanto na acusação, quanto no tom de voz, e quando você vê, explode. Então, se você começa já logo, né? A gente vai se lembrando das regras, né? Ou quando tá muito tenso, a gente combina pausas. Então, é bom, às vezes, a gente combinar pausas, né? No meio de um conflito, né? Então a gente fala assim, olha, vamos dar um tempo aqui, porque eu já não estou raciocinando mais, não estou te ouvindo, né? Então até reconhecer isso, eu não estou te ouvindo. Porque chega um momento, às vezes, que eu não estou escutando, Nelson. Eu só quero me ouvir mesmo, e quero estar certa, né? Mas é verdade. E aí eu tenho que dizer, olha, preciso
preciso dar um tempo, vamos dar uma pausa e depois a gente continua, né? Não é ter essa sabedoria também, isso também traz leveza, porque evita que a coisa vá... Porque às vezes a gente só aumenta o conflito e esquece até por que a gente estava naquele conflito ou naquela conversa mais séria e tal. E também não fugir, né, Nelson? Uma das coisas que nós sempre, isso desde o início ficou muito claro e a gente deixou isso muito transparente desde o início, né, como eu comentei, foi assim, nós não vamos fugir do conflito. Ponto. O conflito existe, eu penso de um jeito, você pensa de outro, nós não vamos fugir dele. As regras nos ajudam demais. Se você pensar, a regra que a gente fala, não estou aqui para modificar você, cada um faz sua vida, sua história, sua recuperação. Eu não sou responsável pela vida espiritual dela, ela tem relacionamento com Deus. Eu tenho meu relacionamento com Deus. Eu não cobro, não julgo, não critico, não tento mudar. Ela tem a vida dela transformada pelo poder do Espírito Santo de Deus na vida Mas dela. isso também são coisas que a gente foi construindo, Isso né, gente? Isso não é uma coisa que aparece da noite para o dia num relacionamento, né, gente? Né? Então, eu vejo que esse equilíbrio de perceber assim, eu sou responsável por essa parte do conflito e eu preciso trazer respostas para que essa parte do conflito seja resolvida. Se do outro lado não trouxe, não quis, etc e tal, campeão, vai ter o tempo, eu posso até contribuir se o outro me permitir. Mas não adianta tentar invadir, tentar modificar, não é você quem vai fazer isso. Então eu vejo que esse equilíbrio de se conhecer, conhecer quem é você, por exemplo, eu tenho um problema muito complicado, eu falo alto. Mas o meu falar alto para gritar, ele é rapidinho. Ele aumenta assim, ó, tchum, né? E uma coisa é você falar alto e a pessoa não achar legal. A outra coisa é você gritar com ela. Então, o grito afasta, o grito quebra, né, a comunicação, o grito expõe, o grito... Pronto, acabou. A comunicação já era. Então, nessa hora, eu tenho que baixar minha bola, eu tenho que entender que não foi legal. E eu tenho que, inclusive, muitas vezes, pedir para que o outro diga, olha, gritei mesmo, não foi? Foi. Porque eu não me percebo. E eu acho que o inventário diário também ajuda muito, que eu passo, né? Que fala Passo assim, 10. que você não Muito deixa legal. acumular. Acho que o não deixar acumular traz leveza, porque, meu amigo, pra você esvaziar um caminhão dá muito trabalho. Se esvaziar um porta-mala, é mais fácil, né? Então, vamos esvaziando os porta-malas logo, rápido, tirando e resolvendo, porque sempre vão acontecer coisas. Não adianta. Não tem relacionamento onde a gente não se estressa. Toda semana a gente tem um estresse, uma coisa que o Nelson faz que eu não gosto, uma coisa que eu faço que ele não gosta, ou que, às vezes, a gente simplesmente se desencontrou. Eu entendi uma coisa, ele outra, ou marcamos duas coisas no mesmo dia. Isso só acontece aqui em casa, entendeu? A gente marca. Aqui, né, a gente tem uma frase que a gente nunca esqueceu, que é, se você tem 1% de culpa, 1%, né? Faz a tua parte, entrega. Então, aqui é o nosso referencial. E os meninos já sabem, né? Fiz alguma coisa por mais, porque eu me identifico com você, Rosita, né? Dizer que eu tô errada. Ai, Senhor, dá uma luta. Mas aí logo vem o Espírito Santo e para o negócio não se aprofundar, né? Porque meu marido tem muitas lutas parecidas com o do Nelson. Então, Milena, reconhece logo teu 1%, ou o negócio pega fogo, e aí? O que é que vai adiantar a tua família, né? Eu tava perdão, todo mundo aqui em casa, ó, tá, desculpa, perdão, às vezes até com raiva, tá, pai, desculpa, perdão. É a solução, né? Resolve muita coisa, né? E isso traz leveza, né? Porque a gente não fica com um monte de coisa acumulada, né, Milena? Vão acontecendo as coisas e a gente vai resolvendo, né? Resolve logo. Então, isso é muito bom, né? Porque não tem nada que se sustenta, né? Um clima leve com um bagageiro lotado de lixo, né? Muito bem, né? Pois, Nelson, Rosvita, foi bom demais, né? O tempo, tudo que é bom passa rápido, né? Mas a gente vai concluir aqui com vocês, tendo sempre muito bom.
Sim, E Aline tá Aline, Mandou um recadinho tão carinhoso pra mandou um gente. recadinho tão fofo, tão lindo. eu nem perguntei se podia dar os telefones, Ó, porque é minha um motivo filha, tão lindo, pode dar o nobre, telefone. Show você de deve ter. bola. Então, gente, tchau. Deus abençoe aí. É com o Zé agora, né? Ó, vocês são inspiração para minha, nosso casamento, para minha vida de restauração, para nossa Amém. família. Então, muito obrigado, viu? Que o Senhor Rasgar, dizer quem eu sou mesmo, é assim mesmo. Jesus tem feito grandes coisas, né? Ao realmente eu dizer quão fraca eu sou. É isso Então, aí. Deus abençoe, continue, né? Amém. Fortalecendo vocês e Com sustentando certeza. para continuar passando isso para todos, né? Que caminham perto de vocês, de geração em Legal. geração. Viu? Deus abençoe. Fiquem na paz, meus irmãos. Obrigado. Obrigada, Amém. tchau, Rosicnel. Bom, eu não vou perder tempo, até porque tempo vale ouro hoje, né? Então, estamos aqui trazendo um outro casal que é referência nesse negócio de leveza, de humor. Olá! Tá mais perto aqui. Sejam bem-vindos, meus amados líderes, nossos líderes, né? Sim. Deixa eu ver se eu subo aqui um pouquinho. Meu Deus. A gente está Ok? tentando se acomodar aqui. Tá bom? Amém. Pastor, assim, o tema é leveza, é humor no relacionamento conjugal. A gente tem aprendido muito com o senhor, assim, né, nas suas partilhas, nas conversas que a gente tem, né, o que o senhor conta pra gente. E agora... Olha aí, Dário, o jeito do pastor Zé, tá vendo? Então é todo, né, descontraído, né? Leva as coisas numa suavidade que faz toda a diferença, Então, né? pastor, fique à vontade para trazer um pouco desse testemunho de vocês, né? Eu diria que a primeira coisa que a gente sempre fez questão de lembrar era reconhecer que a nossa relação foi nutrida primeiro por Deus. Nós nos conhecemos porque Deus plantou, porque Deus nos permitiu se conhecer. Então, nós precisávamos lembrar sempre do que nós recebemos para que nós continuássemos buscando manter Deus como referência. Se Ele nos apresentou um ao outro, não vamos estragar aquilo que Deus semeou no nosso coração, né? Porque a gente colhe aquilo que a gente semeia. Então, se Deus semeou esse amor, essa paixão, essa curtição de estarmos juntos, por que é que nós vamos deixar que esse negócio complique por problemas? Então, eu acho que muito cedo, mesmo sem conhecer o CR, sem conhecer uma ferramenta específica, nós tomamos como propósito para ter leveza aquilo que a Rosita e o Nelson mencionaram, né? Nós chamamos de zerar o cronômetro. Não deixa juntar sujeira debaixo do tapete, porque aí vai ficar pesado para limpar, vai ficar pesado para resolver. Então, à medida que o problema vier, e aí a gente lembra do princípio bíblico, né? Não deixa o sol se pôr sobre a tua ira. Quer dizer, a Bíblia nos ensina mesmo a gente buscar leveza, resolvendo, não juntando, não tornando aquele fardo pesado, né? Então, e pronto. Esse princípio foi talvez o mais básico para a gente não perder de vista, né? Então... E o Zé é o seguinte, o Zé é muito danado, ele me usava, né? Porque como eu sou muito comprometida, aí ele falou assim, não, vamos ali comigo. Ele disse, por que tu quer que eu vá junto? Porque ele queria que eu quebrasse o gelo, entendeu? Chega no lugar, oi, boa noite, como é que vai? Tudo bem? Aí depois você dava a palavra a ele, né? O Zé me usou muito como a palhaça da casa, né? E aconteceram algumas coisas, deixa eu contar. Eu falei para ele que eu ia contar algumas coisas engraçadas da gente, que o Zé, eu sou muito extrovertida, mas o bem-humorado aqui em casa é o Zé, viu? Ele vai ter uma para contar, para vocês verem que leveza, é uma que ele vai contar já já. Mas a gente já teve
situações em que a gente lembra, a gente morre de rir. Hoje a gente lembrou, morreu de rir, que nós entramos no aniversário, colocamos o presente lá na caixa, sentamos na mesa e o Zé começou a comer o salgadinho, comeu o salgadinho. Eu falei, nossa, não tem ninguém conhecido nessa festa de aniversário. Que horror, né? Aí daqui a pouco o Zé comendo, o Zé comendo. Daqui a pouco chega a mulher e fala, vocês estão aqui através de quem? Eu falei assim, através da mãe da criança. Eu sou a mãe da criança. E nós, e nós pegamos nosso saco na viola, era do lado, eram 2 bufês do lado. E um outro engraçado, que a gente ri muito, é que a gente entrou num velório, né? E a gente não viu ninguém da IBC. Eu falei, nossa, não tem nada. Aí começou a chegar a gente, falei, gente. Aí o Zé falou assim: vou dar uma olhadinha lá no morto, lá no caixão, para ver se é conhecido. Quando ele chegou, não, não é esse morto, nós estamos no velório errado. Então, tem uns lances da gente que a gente depois vira história e a gente morre de rir, né? E quando os nossos filhos eram pequenos também, como o de vocês são, como da Rosvita já passou também, nós tínhamos muitas coisas divertidas, muito pouco dinheiro, né? E a gente fazia muitas coisas em casa, né? E eles aguardavam, ansiosos para saber qual era a semana, o que ia acontecer de surpresa, né? Então, a gente tem coisas assim que a gente tem que levar a sério, quando a gente tem o curso de noivos, quando a gente tem um aconselhamento, mas nós temos muitas coisas engraçadas na nossa vida, como e que faz que a gente tenha 40 anos, né? Vamos fazer 41 de caminhada e 40 anos de casados, e continuar. Eu quero continuar com o Zé, eu quero continuar com ele, entendeu? Eu não largo. Sim, a gente está forever, né? Eu costumo dizer assim, ora, se Deus é amor, alegria, bondade, Jesus era manso, como é que nós vamos tornar a nossa relação, que começa com amor, estressante, cheia de confusão? Não é que não tem, mas nós temos que voltar e dizer, peraí, calma aí, vamos acertar, vamos tratar, vamos dizer o que está no coração, por que fizemos isso. E muitas vezes, em situações que a gente já sabia que ia ser delicada, por exemplo, nós fizemos muitas vezes, saímos de São Paulo para Pernambuco, 3.000 quilômetros, dentro de um carrinho bem miudinho, fizemos isso por 10 tipo anos. Um Fiat Mille, com 2 filhos pequenos ou entrando na adolescência. Então, nós criávamos uma série de planos para eles brincarem, para eles não se estressarem dentro do carro. Era uma hora contando o caminhão, outra hora contando o tipo de animal. Era o tempo inteiro criando um mecanismo novo para não deixar o estresse vir à tona e automaticamente perdermos o ambiente de leveza, mesmo numa viagem que nós sabíamos que ia ser delicada, né? Então, eu acho que depende muito do que nós, até se possível, podemos antecipar. E eu digo, no casamento, você sabe, às vezes, o dia que a esposa está de TPM. Então, eu já me planejava para ser mais brincalhão, para relaxar, para no que é que eu posso ajudar, enfim, como é que... Peraí, isso aqui passa, menina, isso aqui vai passar e eu te amo faz muito tempo, daqui 3 dias eu vou continuar te amando, peraí, relaxa aí. Então, esse aspecto... Agora, eu tenho que dizer que quando chegou a menopausa, meu amigo, aí o Zé teve que reaprender, porque a menopausa é uma TPM de 4, 5, 6 anos, e aí o negócio é, como diz, é mais complicado. Eu fiz todo mundo sentar no computador, venha, todos os 3, os 2 filhos e ele. Vamos sentar aqui. Tudo que tem na menopausa, vai ler tudinho aqui, ó. Eu tenho tudo isso daqui, um pouquinho mais. Então, vocês sabem, quando eu der um negócio, sabe que é o negócio da menopausa. Entendeu? Foi muito, até divertido. E o Eda disse assim, teve um episódio interessante, né? O aniversário da Eda é dia 2 de novembro. O que é que se celebra no dia 2 de novembro? Dia de finados.
dia de morte. E um dia ela acordou e a gente ligou a televisão e estava só os caras vendendo vela na porta do cemitério e não sei o que lá. E todo aquele clima de morte, de defunto, de enterro, de não sei o que lá. Ela disse, poxa, mas esse meu aniversário. Eu digo, menina, vamos sorrir, vamos. A vida, hoje nós estamos celebrando tua vida, não fica estressado. Você vai ver como você vai rir já já. Como assim? Deixa lá. Aí eu saí, fui para a sala, tirei toda a roupa, botei só uma sandália e resolvi fazer um desfile. Pensa aquela vela branca, peladão para minha mulher. Gente, ela morreu de rir. Mas foi tanta risada que terminou dando namoro, curtição, e começamos o dia completamente diferente. Então, muitas vezes... Nós falamos isso num retiro de casais, numa cidade. O Zé falou dessa experiência. Eu vim, né, de Havaiana, e todo mundo queria comprar minha Havaiana. E aí, no ano seguinte, a gente foi para essa mesma igreja fazer esse retiro, né? Estavam todos com roupa, viu? Eles estavam de roupa. Todos eles de roupa, mas todos de Havaiana. De Havaiana. Entraram no auditório, todos eles de Havaiana. Foi muito engraçado, foi muito legal. Então eu digo que muitas vezes é pedir a Deus aquilo que Deus é, criativo. Uhum. E por isso Ele renova sobre nós todo dia da sua graça, da sua bondade, do seu amor. Se Deus faz isso comigo, eu preciso fazer isso com a minha esposa, porque qual é o desafio da Bíblia, pessoal? É amar a esposa como Jesus amou a sua igreja. Quer alguém mais criativo do que Jesus? Meu amigo, ele era criativo com pão, com peixe, ensinando os caras no meio do mar, deixava os caras se afogar. Escrevia na terra. Escrevia na terra. Perfeito, perfeito. Sentava na beira do lago e ensinava. Então, quem é mais criativo? Então, eu digo, puxa... Não tinha tempo ruim para ele, né? Não tinha tempo ruim, né? Então, e sempre de lidando com problemas, ele mantinha um clima de leveza, que a multidão podia dizer assim, esse aqui não é como os demais. Eu espero ter um casamento, não é... Eu nunca quis me comparar com ninguém, mas eu digo, Deus, eu te conheço, eu preciso viver aquela alegria do Espírito, a gente precisa viver aquilo que o Espírito produz, mansidão, domínio próprio. Não, vamos nos esmerar para isso, para ter esse clima de leveza. E aí é criatividade mesmo, com pequenas coisas, né? Nós sempre fomos, do jeito que houve a Havaiana, às vezes num dia sei lá, tá tenso, vai ali comprar um doce que você sabe que a esposa gosta, que os filhos gostam, né? Promover uma surpresa também para os próprios filhos, para eles entrarem no clima de leveza, né? Eu tinha um filho muito mais centrado, mais tenso, então como tornar? E às vezes eu batia no quarto dele, ele dizia, o que é que o senhor quer? Eu estou aqui para falar contigo, eu quero te amar, eu quero te ouvir, eu quero te abraçar, né? Eu preciso encontrar você. Aí eu cantava uma musiquinha de Roberto Carlos, eu preciso saber da tua vida, do teu passado, das razões tão escolhidas. Aí começava, pai, o senhor nem canta bem, eu sei que eu não canto bem, mas eu estou aqui para fazer o papel de pai. Eu quero te ouvir, eu quero saber. Mas o que é que o senhor quer ouvir? Do teu coração, meu filho, do teu sonho, dos teus planos. A gente tinha assim, né? nosso plano, nosso planejamento de ter família, ter filhos e tudo, é que os nossos filhos e nós mesmos gostássemos da nossa casa, entendeu? Porque a gente vivia um ambiente de igreja, um ambiente de escola, onde tinha igreja lá também, né? Então, quando nós chegávamos em casa, nós precisávamos fazê-los que aqui é a nossa casa, aqui é lugar de alegria, entendeu? Se o quarto está bagunçado, eu fecho a porta. Eu fecho a porta e o que os olhos não veem, o coração não sente. Para poder não gerar aquele clima que às vezes a gente fica tenso com o adolescente, né? Com um jovenzinho, né? Então, tinha algumas vezes que a gente precisava fazer aquele dia mais feliz, né? E uma coisa interessante, assim, nós vivemos um tempo muito difícil, porque de segunda a sexta eu era diretor da escola em que meus filhos estudavam
e no período integral. E no sábado e domingo eu era pastor da igreja que eles também frequentavam e tinha programa de sábado e de domingo, né? Então era uma pressão grande sobre eles, porque o diretor e o pastor, e nós queríamos que eles encarassem a vida de forma normal, não como filho do diretor, não como filho do pastor e da esposa. Não, meu filho, você é um ser humano normal, vamos lá, vamos brincar, vamos nos divertir, não deixa as pessoas colocarem sobre você esse peso do cargo que é do teu pai. Disse, isso é problema do meu pai, eu sou Jonatas, eu sou Vivian, né? Então, é muito importante, até nisso, o pai e a mãe saber proteger os filhos de forma correta, coerente. Porque como é que Jesus nos chama? Ele diz, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Ora, se a vida é todo dia Deus renova a misericórdia. Todo dia. Não é que nós vamos viver empurrados. Não. Eu dizia, eu te conheci no dia dos namorados. Eu fui de paletó e gravata para a nossa primeira festa, para ganhar o teu coração. Me submeti a um negócio que eu achava muito duro, como é que diz, um jantar de jovens, eu estava de paletó e gravata. Eu disse, mas por você eu fiz isso. Então, querida, vamos curtir nossa vida, vamos nos divertir, né? Vamos celebrar. E aí, para a Televisa, nós celebramos muito. Muito. Qualquer coisa que tinha de vitória, nós celebrávamos. Nunca deixamos de ter o nosso tempo. Como a Edna disse, fechou a porta do quarto, meu filho. Se você bateu, volta. Agora é nosso tempo. Se você bateu e não atendeu, volta. É nosso tempo. E o que é que vocês estão fazendo? Pode ser namorando, pode ser conversando, pode ser orando, mas vamos lá. Então, eu acho que muitas vezes é pedir graça, pedir sabedoria, né? E ser proativo nisso. E eu diria assim, eu busquei isso. Nem sempre, lógico, conseguimos, tivemos dias tensos, não adianta dizer que não, mas a busca por leveza, a busca por um ambiente mais ameno, menos carregado, da casa do pastor. Alguém falando que saindo para comer pipoca era bom, né? Saindo para comer pipoca. Né? O Fernando Liso come e saía comigo comer pipoca. Em São Paulo, nós toda quarta-feira íamos para a feira comer pastel e caldo de cana com os filhos. Toda quarta-feira. Eles vibravam. Então, cada um cria dentro do seu ambiente a sua leveza, sua leveza. E tem que criar, tem que buscar fazer isso. Assim como o Nelson e Rosvita, eu e o Zé somos muito diferentes também, gente. Mas pense numa pessoa diferente, eu e o Zé Edson, né? Então, e a gente levou muito a sério o dar certo, né? A gente conversa com os noivos, né? Fala muito com eles, que hoje essa geração, eles já casam desacreditando, né? Então, faz toda a diferença. Porque são diferentes. Porque acho que... faz toda a diferença quando você casa acreditando, porque, olha, se Deus juntou os diferentes, por que você vem aqui e diz assim, eu estou sofrendo de incompatibilidade? Menina, você já casou incompatível. Você já casou incompatível, né? Então, não é novidade, né? Eu quero só encerrar com uma frase, ó. Amor e alegria continuada é dom de Deus, não é algo que nós temos em nós mesmos. Verdade. Não é. Só na dependência e na sintonia de Deus. Só Ele pode fazer isso. No meu casamento, no teu, no de quem se submeter. Ele pode. Porque Amém. Ele renova todo dia graça e misericórdia. Acho que é por... Glória a Deus, pastor. E a gente percebe isso, né? Ou seja, o que tem brotado e que vocês testemunharam e o que dependeu de vocês foi permitir que o Espírito Santo, né, transbordasse, e vocês se permitiram viver e continuam se permitindo viver, mesmo ainda depois de 40 anos de casado, né, de relacionamento, ainda como se estivesse começando. Ainda né? tem chão. Inspiração. Inspiração para vocês. Glória a Deus. Para planejar, para ajustar, né? E
é constante, é constante. Então, Aleluia, glória a Deus. Muita gente aí dizendo o quanto aprendeu com vocês em sala de noivos, né? Uma jorrada de mensagens A aí, glória é né? Algumas perguntas. de Deus. todo louvor, toda virtude vem do Senhor. Amém. Aleluia, glória a Deus. Então, obrigado, pastor, mais uma Lembra vez. dessa frase: Deus é bom todo o tempo Ele Deus é é bom, bom. todo o tempo. Um beijo. Boa noite. Deus Obrigada, abençoe. Helena e Dá. Vocês Muito são bom. bênção. Bênção, bênção. Glória a Deus. Amém. Até